tema de hoje do Estúdio News é terapia gênica. Para conversar com a gente, temos Charles Schmidt, assessor médico sênior do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Instituto Jô Clemente, e Adriana Ribeiro, diretora médica da Pfizer aqui no Brasil. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada pela participação aqui conosco. Obrigada a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Doutor Charles, também quero agradecer demais a participação aqui conosco. O nome assusta, então a gente tem que explicar o que é essa terapia, afinal. Okay. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Então, a terapia gênica nada mais é de você fazer um rearranjo dos genes que estão defeituosos de uma certa maneira, tanto na forma como ele se expressa, que é produzindo algumas proteínas ou substâncias, ou na sua posição de ligar ou desligar um sistema que afeta o organismo. Então, é simplesmente consertar o gene que está defeituoso. Você pega ali o probleminha e traz a solução. Mas, doutora, como é que é feita, então, essa solução? Como é que vocês, cientistas, médicos, conseguem... Cheguei até ao gene ruim. O que eu faço? Qual que é o tratamento direto para consertar, como o doutor falou? Muito bem. Então, assim, primeiro a gente realmente conseguiu mapear todo o genoma humano, né? Lá nos anos 2000, a gente já sabe ele de cabo a rabo, então isso é um passo muito importante. Nos anos 2000 também é onde chegou a primeira terapia gênica, aqui foi aprovada no país, e eu acho que são dois pontos aí que são importantes, Marcos. E como que funciona, né? Na verdade, a gente, através de um vetor, o que é um vetor? A gente normalmente pode usar vírus, pode usar alguma coisa que carregue a informação correta, né? Então, na verdade, a gente usa, por exemplo, em alguns deles, um adenovírus, que é um vírus que a gente tira todo o conteúdo do vírus que faz mal para a saúde, coloca lá o que a gente quer de mensagem correta, né, que seja produzido, que seja feito, e deixa isso dentro da célula, dentro do núcleo lá que vai produzir essa proteína ou vai corrigir esse erro, seja ele qual for. E, doutor, a doutora falou sobre célula. Eu vou fazer essa pergunta até para diferenciar, porque acho que muita gente pode pensar, é uma terapia celular? Não é? São coisas diferentes? São caminhos diferentes? São parcialmente caminhos diferentes. Você pode fazer, como a gente chama, uma terapia gênica ex vivo, onde você retira a célula, manipula o material genético e reintroduz a célula agora com um fator corretivo genético para o paciente. Muito dessa forma é o que você trata as terapias gênicas para o câncer. Algumas já foram aprovadas, né? Então, o veículo você pode alterar diretamente em vivo a terapia gênica, diretamente trazendo através de um vetor, diretamente fazendo o vetor vai conduzir a resposta de conserto do gene para o lugar-alvo. E, às vezes, você tem que usar uma outra forma, como para a terapia gênica na oncologia, onde você retira a célula para fazer com que a célula trabalhe para o que você quer na destruição do câncer. Claro. Doutora, o doutor Charles falou justamente sobre o câncer. A gente olha para o câncer, mas há outras gamas. Quais são as doenças que a gente poderia tratar? São todas e qualquer doenças relacionadas aos genes? Então, vamos lá. Hoje a gente tem uma gama muito ampla, né? A gente tem mais de 7.000 doenças raras, se a gente for falar em doenças raras, além dos cânceres, né? E a gente tem, normalmente, a terapia gênica, ela vai realmente buscar tratamento para essas doenças que ainda não tem cura, né? Então, normalmente, as nossas pesquisas, elas são realmente para essas doenças que não têm cura. A gente tem dois tipos. Tem umas que afetam um gene único, que essas são as que a gente tem hoje em dia uma pesquisa maior, mas a gente não deixa de pesquisar também aquelas que afetam mais de um gene. E ainda um pouquinho a gente
conversou muito, né, porque a gente já tem aprovado aqui no Brasil a terapia gênica para o câncer, a gente tem também para doenças raras, e cada vez aumenta mais em doenças raras devido ao fato dessas doenças não terem um tratamento eficaz e serem doenças que afetam realmente a vida dos pacientes que as têm. E aqui eu posso citar algumas, por exemplo, hemofilia A, que a gente deixa de produzir um fator para coagulação, o fator 8, hemofilia B, que a gente deixa de produzir um outro fator de coagulação, que é o 9, ou doenças, por exemplo, que passam também de mãe para filho, que a mãe carrega, né, essa alteração genética e passa para o filho, como distrofia muscular de Duchenne, que ela deixa de produzir uma proteína de maneira adequada, né? E essa criança, ela tem problemas motores e depois começa a ter uma involução. Então, a gente tem realmente a terapia gênica muito voltada para essas doenças, tanto para o câncer quanto para essas doenças raras, que não são poucas. Elas são chamadas de raras porque afetam um número pequeno de pacientes, mas elas não são raras à medida que a gente tem muitas doenças raras que fazem aí até hoje um número de 7 mil, e aqui a gente tem milhões, e aí até passo para o Charles aqui também falar um pouquinho disso. Quando a gente fala de doença rara, existe uma classificação, né, para dizer que é raro. Então, é uma estatística que afeta um indivíduo a cada 65 mil pessoas do país. Então, é uma coisa que quando você olha, bom, minha chance, né, quem joga sabe que essa chance é bem rara. Mas quando você coloca uma população brasileira, né, você tem uma hipótese de ter 13 a 15 milhões de indivíduos acometidos por uma doença rara, que às vezes nem sabe que é portador de uma doença rara. Mesmo para os colegas, os médicos, a gente não tem uma educação formal dentro de uma faculdade, pelo menos no ensino básico, médico, né, sobre doenças raras. Até porque, me corrija se eu estiver errado, mas uma doença rara, você pode ter algo que é considerado uma doença, mas que não acaba afetando muito a sua vida, né? Você tem uma vida ainda normal, sim, ou seja, não sente tantas dores, mas você vai seguindo. Você vai seguindo. Mas, para você ter uma ideia como é difícil, foi colocado sobre Duchenne, a distrofia muscular na criança tem mais de 30 tipos de diferenças de distrofia muscular, né? Duchenne é uma, né? E nós temos uma terapia para Duchenne, né? Mas nem todas as crianças reagem da mesma forma porque tem uma expressão gênica diferente. Então, não adianta só dizer que um dos genes está alterado. Ele tem várias formas de alteração, né? Então, a complexidade de eu fazer um diagnóstico exige que nós tenhamos geneticistas muito importantes aqui no país e laboratório que faça esse diagnóstico. Infelizmente, essa é uma especialidade rara no Brasil. É calculado que no Brasil inteiro só existe 300 e poucos geneticistas. É quase impossível atender a população com esse número de geneticistas. Além disso, você precisa ter laboratórios altamente equipados, né, para fazer a decodificação genética do exoma, do gene, identificar que não é fácil, é complexo, usa equipamentos automatizados, inteligência artificial e que não tem um custo baixo. Claro. Né? Então, nós estamos falando, sim, eu tenho tratamento, mas o diagnóstico hoje talvez seja a questão mais preocupante para a nossa população, né? Que não tem chance, às vezes, passados 5 anos, 10 anos, de ter o seu diagnóstico. E isso é um fator extremamente importante para nós. E eu acho que uma das coisas que você comentou, que é o portador assintomático, né, para algumas doenças, né, que a pessoa porta aquele gene, não se expressa,
né, naquela pessoa, mas que pode ter um filho, enfim, ou mesmo pelo esse sorteio genético que a gente tem, que daí você precisa ter doenças recessivas, por exemplo, né, que a gente tem que ter o pai e a mãe portando o gene para a pessoa nascer com esse gene recessivo. Então, a gente pode realmente ser portador sem saber, né, do gene que carrega a doença, e aí você ter um filho, e aí esse exemplo que eu dei de Duchenne, a mãe é uma portadora, né, do gene, e aí ela se expressa em meninos normalmente porque ele é ligado ao X, né? Na mulher não expressa, uma doença que a mulher tem 2X, pode não expressar, mas que o filho vai expressar. Então, esse é um ponto muito importante. E outra coisa também que eu acho bem importante que o Charles mencionou é em relação ao diagnóstico, né? As pessoas com doenças raras, primeiro que muitas doenças raras mimetizam doenças comuns. Então, os sintomas são muito parecidos com doenças comuns, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, posso citar a polineuropatia amiloidótica familiar, que é uma palavra muito grande para uma doença rara, mas é uma doença que ela vem de descendência portuguesa. Aqui no Brasil, a gente tem muito mais descendentes portugueses do que os portugueses em Portugal. E nessa doença, ela é passado de pai para filho, dessa descendência, uma alteração que a gente tem numa substância amiloide, e ela pode começar com adormecimento na ponta dos pés, que é muito comum, por exemplo, com diabetes. É muito parecido com diabetes. Então, isso pode, no início, uma vez a gente junta alguns elementos, né, que na formação, primeiro que são muitas doenças raras, 7.000, né, então realmente já dificulta o diagnóstico pelo próprio número de doenças que existem. Segundo, elas podem mimetizar doenças comuns, né, então também para a gente chegar àquele diagnóstico correto, pode levar um tempo maior. Aliado a isso, a falta dos testes diagnósticos, né, e a peregrinação desse paciente que pode aí, realmente, como o Charles disse, a média aí é bem alta, que pode chegar, dependendo da doença, a 10 anos, né, ou mais, ou às vezes a pessoa falece sem descobrir a doença que tem. Eu imagino, doutor, antes da gente ir para o intervalo, que toda essa peregrinação, ou seja, descobrir a doença, o diagnóstico, a falta de geneticistas, como você falou, também pode acarretar numa dificuldade do tratamento em si, ou seja, profissionais capacitados para dar o tratamento, saber os problemas que podem ocorrer, os problemas que não podem ocorrer, qual o caminho seguir. Essa é uma preocupação de saúde pública que vem trabalhando sobre a questão de doenças raras nesse sentido. Uma das ideias, é uma das questões que a gente discute no Instituto Jô Clemente, é o treinamento para um profissional de gerenciamento de doença rara. Eu talvez não precisa ser um especialista, mas eu tendo conhecimento da jornada do paciente e para onde encaminhar e para como orientar, porque o Brasil está desenvolvendo centros de doenças raras, onde vai ter mais geneticista, ou que pode ter um programa através de telemedicina, orientar os colegas que estão na periferia e dar encaminhamento mais rápido para esse diagnóstico. Eu estava discutindo anteriormente, a ideia do diagnóstico não é simplesmente para satisfazer a minha curiosidade, o que eu tenho, natural. Eu preciso uma codificação do Código Internacional de Doença, que chama CID, para que o governo dê para essa mãe uma verba até os 18 anos de idade. Né? Por quê? Porque normalmente os pais desaparecem quando tem uma doença rara. Né? Então, eu preciso fazer o diagnóstico tanto rápido para dar os tratamentos disponíveis, né, que podem ter o melhor, e para a sustentabilidade desse sistema, desse paciente acometido de doenças raras. Até porque muitas vezes o centro, você pode encaminhar essa pessoa para um centro, ou seja, ela é do Nordeste e o centro é no Sul, e aí você fazer todo esse encaminhamento. Você pode hoje trabalhar com telemedicina, você pode coletar material biológico à distância e transmitir. É assim que nós trabalhamos com o teste de triagem neonatal, que é uma conquista aqui no Brasil, já de vários anos, para identificar aqui o que é atualmente pelo SUS são 6 doenças, mas você já foi aprovado em 2021, amplificar para mais de 50 doenças, é um processo que vai ser escalonável, né?
E as doenças de erros inatos do metabolismo, 80% delas são genéticas. Né? Então, eu já consigo dar uma amplitude desde que no Brasil inteiro a gente possa fazer o teste do pezinho entre o 3º e o 5º dia de vida. Claro. Né? E que as pessoas exijam o seu direito de realizar. Né? Então, eu acho que isso o Brasil já vem colocando, mas as pessoas também precisam conhecer dessa disponibilidade que elas têm. Doutora, eu queria perguntar, eu terminei o último bloco falando sobre a questão de efeitos adversos. É uma terapia que a gente pode dizer que é recente, né? Não, são de 2000, que vocês falaram, no final da década de 90, 2000, que a gente mapeou toda a genética e então começou a estudar. A gente tem uma noção exata do que essas terapias podem ocasionar de efeitos adversos? Porque acho que essa é uma preocupação de todo mundo que vê de uma terapia, entre aspas, relativamente nova. Eu acho que um ponto importante aqui, para a gente deixar bem claro para todos que estão aqui conosco, é que para a agência regulatória, e aqui a gente tem uma agência regulatória que é muito reconhecida internacionalmente, a Anvisa, que para um produto ser aprovado no país, ele tem que passar por todas as etapas de teste. Então, as terapias que estão aprovadas hoje no país, que são as que a gente comentou um pouquinho, doenças raras e para câncer, elas passaram por todas as etapas de teste. Então, passaram pela fase 1, 2 e 3. E a gente tem as indicações, contraindicações, né, de todas as terapias. Então, às vezes é para um grupo muito específico, né? Como a gente estava mencionando, as doenças às vezes podem ter um leque muito grande, né, de alterações genéticas. Essas, normalmente, que a gente trata com a terapia gênica, elas são monogênicas, mas têm especificidades. Por exemplo, essas que a gente usa o vetor, que nada mais é o veículo para colocar lá a terapia, a nossa receitinha correta dentro da célula, ela normalmente é um vírus. E se você já teve contato com esse vírus, você vai ter anticorpo. Então, você não é elegível a esse tipo de tratamento se você teve contato com aquele vírus específico. Então, existem uma série de elementos, né, que quando a gente vai prescrever para um paciente, que a gente tem que levar em consideração, né? E lógico que também esses estudos, eles continuam, né? Eles continuam após o fase 3, existe um acompanhamento desses pacientes a longo prazo, né? Essas terapias, normalmente, a princípio, elas vão ajudar lá a corrigir essa alteração que tem, e aí você vai precisar acompanhar para ver o tempo pelo qual ela vai corrigir esse defeito, enfim. Então, é uma série de elementos que a gente tem que avaliar e é lógico, acho que o mais importante, que cada caso é um caso e cada paciente é um paciente. Doutor Charles, a gente falou bastante sobre doenças raras nesse primeiro bloco. Eu queria falar um pouco sobre o câncer, as doenças oncológicas que, obviamente, acabam tendo uma preocupação e geram muita esperança quando a gente fala sobre a terapia gênica. De fato, é um caminho que pode dar mais esperança para a cura do câncer? Certamente sim, porque o câncer está se tornando, a gente está aprendendo e veio aprendendo, câncer também é uma doença rara. Hoje você faz, quando você tira um câncer, você faz uma análise genética daquele câncer. Então, o câncer de mama tem várias expressões genéticas, e assim como o do pulmão e outros que são detectados. A questão eu utilizo hoje protocolos de tratamento, não começo diretamente com uma terapia gênica, né? Nós estamos evoluindo cada vez, você começa com um certo número de medicamentos, se não funciona, radioterapia, imunomodulação, e aí começa a entrar a terapia gênica, porque é como se fosse uma bactéria que está invadindo o seu corpo e eu tenho que ensinar meu organismo a se defender desse corpo estranho. E aí entra como se fosse uma vacina. E é isso que faz a terapia gênica. Ou eu ajudo aquela molécula que vai matar a célula do câncer, seguir o alvo dela, dentro do câncer. Então, a gente já tem resultados assim, principalmente câncer de pulmão, hematológicos, né? Você está vendo que a esperança já é uma realidade.
E, evidentemente, entra de novo a questão da sofisticação, de capacidade de eu fazer os testes diagnósticos corretos, detectar o câncer da forma mais precoce possível. Então, voltamos, o ciclo sempre volta nessa questão, né? Então, a saúde é uma questão de equidade, né? Acho que a primeira coisa a ser colocada é de equidade. A gente tem que se preocupar. E todo mundo se preocupa, não só o setor público como o privado ou a indústria farmacêutica. Isso está no nosso DNA de médico. Equidade, que a gente possa expandir o tratamento a todos de forma que possa atender a todos. Infelizmente, até o momento não é tão fácil assim. Imagino que esse seja um dos grandes desafios também. Doutora, tentando entender, as tecnologias hoje disponíveis no Brasil, você falou, né? Hoje são 4. Existem na fila mais possibilidades? A gente está muito diferente do resto do mundo. Obviamente que é um cuidado que tem que ser feito, para isso que tem as agências reguladoras. Mas como é que está nesse parâmetro? A gente tem uma perspectiva maior para mais tratamentos chegarem aqui ao Brasil? Com certeza. Eu acho que assim, a parte de pesquisa ela é muito promissora dentro de terapia gênica, não só para doenças raras, para oncologia, mas para outras áreas. E um ponto importante é que o Brasil já participa dessas pesquisas. E isso é muito interessante. Existem centros já, eu citei de hemofilia, por exemplo, existem centros aqui no Brasil fazendo parte de protocolos internacionais, né, para terapia gênica. Então, tem pacientes que já são beneficiados, né, dentro desses protocolos de pesquisa. É importante também falar da pesquisa que é realizada aqui no país, que ela também é muito importante, acho que é parte também da nossa função, né, suportar essas pesquisas feitas no país, né? O Dr. Charles aqui que está conosco é um grande pesquisador, então eu também passo para ele para falar um pouquinho da experiência dele, mas eu acho que esses 2 pontos são muito importantes. Eu acho que existe muitas doenças e é muito promissor, eu já citei aqui hemofilia A, hemofilia B, Duchenne, entre outras para câncer que estão vindo, e o câncer, como o Charles mencionou, ele tem nome, sobrenome, né? Então, dentro de um câncer, a gente tem vários tipos de câncer e, normalmente, essa terapia gênica específica para um tipo de câncer, né, e não serve para todos. Então, a gente tem essas peculiaridades. Mas eu acho que essa mensagem que é muito positiva é que os nossos pesquisadores, sim, eles estão desenvolvendo pesquisas aqui e estão participando de estudos clínicos globais com a voz e tendo a experiência, trazendo a experiência deles também para esses estudos que logo mais teremos muito mais aprovados aqui no país. Pegando o gancho da doutora, e para entender também mais, Charles, como é que funcionam essas pesquisas relacionadas ao Brasil e também no mundo inteiro, esses protocolos? As pesquisas são realizadas com apoio de empresas privadas, as universidades aqui no Brasil. Como é que funciona essa dinâmica? E a gente está na dinâmica correta, digamos assim, para acelerar cada vez mais o processo, institutos participando? Como é que funciona, basicamente? Nós estamos indo na direção correta. Primeiro que nós temos uma agência regulatória, Anvisa, que está entre uma das melhores do mundo, né? Infelizmente, o que acontece com a Anvisa é que está faltando pessoas para trabalharem mais na Anvisa, né? Mas a Anvisa é um órgão bastante respeitável. Nós temos comitês de ética muito ativos, são quase 900 comitês de ética. Nós temos profissionais e investigadores de altíssimo nível que não tem nada a ver com qualquer outro lugar do mundo. A questão é a nossa burocracia de aprovação de estudos clínicos no Brasil. Por alguma razão, nós temos uma dupla aprovação ética, né, no comitê local e também tem um comitê central, que não faz muito sentido. Nós somos, eu acredito, o único país do mundo que tem dupla aprovação ética. Mas, para entender, quanto mais tempo demora para iniciar um estudo, para quem patrocina, nós estamos falando tempo é dinheiro, né? Então, o Brasil, nós gostaríamos muito de vir ao Brasil. Vocês têm, fora a diversidade da população, é muito interessante para quem faz pesquisa clínica, mas vocês demoram muito tempo para aprovar. Tempo é dinheiro para esse tipo de trabalho. Então, nós ficamos meio perdidos nessa situação.
Entretanto, desde 2015, a gente trabalha com com a sociedade, com as sociedades médicas, com os laboratórios, todos os atores, associação de pacientes, para a gente ter uma lei de pesquisa clínica. Então, essa lei já voltou, já passou para a Câmara Federal, já está agora no Senado, como o projeto 6007. Então, desde 2015, a gente trabalha com as instituições públicas para que a gente aprove, simplesmente para dar mais transparência, agilidade e proteger ainda mais o participante de pesquisa clínica, onde vai ficar muito mais claro ainda, uma lei, né, você se responsabiliza muito mais dentro de uma lei, com as responsabilidades de quem patrocina e quem participa, né? Não é só a iniciativa privada. O Brasil tem grandes institutos, vocês viram Butantan trabalhando muito bem, Fiocruz, Biomanguinhos, são instituições extremamente importantes, principalmente para nosso problema de doenças órfãs, malária, tuberculose, esquistossomose, que são problemas nossos, que nós temos que fazer a solução disso aqui. A academia também trabalha muito, né? Então, a academia, recentemente, fez um instituto de diagnóstico de doenças raras, que vai trabalhar junto com o governo para esse dado que eu falei sobre fazer os diagnósticos genéticos mais rápido. Ou seja, as instituições trabalham muito, as associações de paciente trabalham muito, como o IJC trabalha muito para que tudo isso aconteça. Então, não estamos tão desamparados assim, mas a gente fazer o que estamos fazendo hoje no programa, divulgar que as pessoas se engajam mais nesse processo. Claro. A gente está caminhando para a reta final do programa, mas eu queria fazer duas perguntas rápidas para ambos. A primeira para a doutora, o que a gente pode esperar desse futuro? É promissor? A gente falou, obviamente, durante a nossa conversa, de tratamentos que podem dar uma esperança maior, mas o que a gente pode esperar dessa terapia? Ela crescer ainda mais em todo o mundo? Eu lembro que você falou um pouco no começo, o Brasil tem mais descendência portuguesa, ou seja, você vai conseguir analisar a população e saber exatamente quais doenças podem surgir nessa população e se preparar, digamos assim, até em saúde pública, do que pode vir e o que não pode vir? Isso eu só estou pensando aqui, mas eu queria entender de você, doutora. Não, essa é a ideia, que a gente conheça cada vez mais, que tenha o diagnóstico, né, cada vez mais precoce. É o sonho, na verdade, e aí como médica eu te respondo isso, que é o sonho que a gente consiga realmente entender os mecanismos das doenças, diagnosticar de maneira mais precoce possível para que a gente tenha uma solução, investigue, né, sobre a doença e tenha uma solução cada vez maior para o número de doenças que é descoberta. Eu acho que um ponto muito importante, né, e aí eu vou parafrasear um pouquinho Charles, porque o tempo, nesse caso, é vida para a gente, né? E é muito importante que a gente, quanto mais precocemente a gente conseguir descobrir uma doença rara, um câncer num paciente, o leque de possibilidades de tratamento, ele vai ser muito maior, né? E aí, para isso que a gente está aqui, na verdade, para que os grandes avanços, eles não fiquem somente na bancada, somente nas pesquisas, para que eles venham o mais rápido possível para a mão e para o corpo dos pacientes, que chegue para que esses pacientes realmente consigam ver os filhos crescer, consigam ter saúde ou até crescer, né, no caso de doenças da infância, que eles consigam crescer com saúde e serem adultos. Doutor, para finalizar, a doutora falou crianças, né? Vem uma questão, você falou sobre questão ética. Essa também é algo que tem que ser debatido, e aí não só entre brasileiros, entre a academia, mas de todo mundo, sobre qual caminho a gente pode seguir ou a gente deve seguir. Essa também é uma questão, porque há a possibilidade, por exemplo, de tratar até no feto, o feto, se ele está aparecendo uma doença genética, ou seja, na barriga da mãe, mas aí é um empecilho. Devemos ou não devemos? Veja bem, a questão da bioética é discutido de forma ampla. Nós já fazemos, teoricamente, várias atividades em feto. Se você tem problemas cardíacos e você detecta no ultrassom, você é capaz de reparar o coração de algumas crianças intraútero. Problemas de atresia de vias urinárias, você também consegue fazer. Nós já fazemos essas intervenções.
Nós estamos discutindo uma intervenção gênica para tratar uma doença, mas não para deixar uma criança mais inteligente. O pai escolher que eu quero uma tonalidade de pele, cabelo, ou seja, nós estamos tratando de saúde, de vida, né? E a gente costuma falar, quem salva uma vida, salva o mundo. Então, essas questões estão definidas de certa forma, mas a gente precisa tomar cuidado quem está praticando de forma errada, quem está utilizando de forma inadequada. Para isso, existem corpos de auditores, médicos e bioéticos, fiscalizando hospitais, clínicas, para que as coisas mal feitas não ocorram. Não podemos garantir que isso não vai ocorrer em algum outro lugar, mas essa é a ideia. Dr. Charles, quero agradecer demais a participação aqui conosco, por essa aula que vocês deram. Charles, até uma próxima. Muito obrigado. Doutora, obrigado também pela participação, pela aula que vocês deram aqui de maneira simples, para a gente conseguir entender. O debate tem que acontecer e a gente tem que entender mais, o pessoal de casa também aprender com vocês. Muito obrigada, obrigada a vocês. Obrigado a vocês. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Charles Schmidt, assessor médico do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Instituto Jô Clemente, e Adriana Ribeiro, diretora médica da Pfizer Brasil. Você já pode acompanhar essa entrevista também lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e pelo nosso podcast. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.